Bom dia, irmãos. Alegria estar de novo aqui com os irmãos. Vamos fazer a leitura do segundo livro das Crônicas, capítulo 13, de 1 a 18. Segundo livro das Crônicas, capítulo 13, de 1 a 18. No 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Micaia e era filha de Uriel e de Gibeá, entre Abias e Jeroboão. Abias começou a guerra com um exército de valentes guerreiros de 400.000 homens escolhidos. E Jeroboão pôs em ordem de batalha contra ele um exército de 800.000 homens escolhidos, todos valentes guerreiros. Abias pôs-se em pé no alto do monte de Zeremaim, que está na região montanhosa de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo o exército, escutem o que eu vou dizer. Será que vocês não sabem que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança perpétua? Contudo, Jeroboão, filho de Nabate, servo de Salomão, filho de Davi, se levantou e se rebelou contra o seu senhor. Juntaram-se a eles uns homens vadios, malignos, que desafiaram Roboão, filho de Salomão. Como Roboão era ainda jovem e indeciso, não lhe pôde resistir. Agora vocês pensam que podem resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos do filho de Davi? Vocês são uma grande multidão, estão trazendo com vocês os bezerros de ouro de Jeroboão, que fez para seus deuses. Não é verdade que vocês expulsaram os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, escolheram para si outro sacerdote, como fazem os povos da terra? Qualquer um que vem para consagrar-se como um novilho, 7 carneiros, logo se torna sacerdote daqueles que não são deuses? Quanto a nós, o Senhor é nosso Deus e nunca o abandonamos. Temos sacerdotes que ministram o Senhor, a saber, os filhos de Arão, os levitas da sua obra. Cada dia de manhã e à tarde oferecem holocaustos, queimam incensos aromáticos, colocando em ordem os pães da propiciação sobre a mesa puríssima, o candelabro de ouro e as suas lâmpadas, para acenderem cada tarde, porque nós guardamos o preceito do Senhor nosso Deus, ao passo que vocês o abandonaram. Eis que Deus está conosco, à nossa frente, e também os sacerdotes, tocando com as trombetas, para darem grito de guerra contra vocês, ó filhos de Israel. Não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus pais, porque vocês não serão bem-sucedidos. Mas Jeroboão ordenou aos que estavam em emboscada que fizessem uma volta e atacasse o exército de Abias pela retaguarda, de maneira que seu exército estava em frente dos homens de Judá e a emboscada que vinha por detrás deles. Quando os homens de Judá olharam, viram que a batalha estava por diante e de trás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Os homens de Judá gritaram. Quando gritaram, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os filhos de Israel fugiram diante de Judá e Deus entregou nas suas mãos. Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, de maneira que morreram 500.000 homens escolhidos de Israel. Assim os filhos de Israel foram humilhados naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Irmãos, nós conhecemos essa história. Nós sabemos que são 12 tribos, e são divididas da seguinte forma: 2 tribos, as tribos do sul, eram as tribos de Judá. 10 tribos, as tribos do norte, eram as tribos de Jeroboão.
as tribos do sul, elas se mantiveram fiéis à palavra, se mantiveram fiéis aos ensinamentos do Senhor. E as tribos do norte, elas se distanciaram da palavra, elas não seguiram, especialmente sobre a direção de Jeroboão, elas não seguiram as instruções do Senhor. E nós, aqui, nesse momento, nos é apresentado Abias. Abias era filho, era jovem, tem pouco tempo que ele era rei. Ele não tinha grande experiência. Qual é o tema do sermão nessa manhã? O tema do sermão é: e os filhos de Judá tiveram forças, pois confiaram no Deus de seus pais. A força de Deus para vencer. Esse é o título do sermão. A força de Deus para vencer. A gente precisa disso. A gente precisa da força de Deus para vencer. E para vocês se situarem, essa era uma guerra marcada, não era uma guerra com povos estranhos, era uma guerra com povos, era uma guerra interna. O povo de Israel, lembram, está dividido nas 10 tribos, e ele chama Israel, e nas outras 2 tribos que ele se chama Judá. Então, quem está brigando não é Israel contra outro país, não é Israel contra outro povo, é Israel contra Israel. Está chegando as eleições, Teco. Está chegando as eleições para presidente. E o povo vai brigar. E o povo vai ficar com raiva um do outro. Sabe o que é horrível nessa cena, nesse texto que eu estou ensinando, dividindo com vocês? É que era uma briga do povo de Deus contra o povo de Deus. Está chegando os dias que nós reviveremos tudo que nós vivemos há anos atrás. Está chegando um tempo que nós faremos muito parecido com esse povo aqui. Nós começaremos a agredir uns aos outros na internet, nós colocaremos posts, nós faremos comentários. O povo de Deus brigará contra o povo de Deus. Sabe o que acontece quando isso se dá? Quando o povo de Deus briga contra o povo de Deus, quando o pai briga com o filho, contra irmão briga com o irmão, contra cunhado. Quando isso acontece, só o diabo ganha. Só o diabo ganha. Aqui nós temos uma briga interna. Então a minha palavra para você inicial é: preste atenção no que está acontecendo aqui e tenha sabedoria. Preste atenção no que está acontecendo aqui e não engrosse esse cordão. Não participe disso. É uma guerra desproporcional. Jeroboão vem com 800 mil homens. Judá vem com 400 mil homens. Desculpe, Jeroboão vem com 800 mil homens. Abias vem com 400 mil homens. E o mais engraçado, eu vou contar o final, que quem ganhou foi Abias. O mais engraçado, quem ganhou foi Abias. Existem coisas que a gente não entende. Lá na igreja, tem uma mãe que ela tem uma criança que é especial. Eu lembro quando ele nasceu, e a gente reparava nele. E a gente começou a reparar que os braços dele, que as mãos dele torciam. E a gente começou a reparar. Daqui a pouco nós descobrimos que ele tinha uma síndrome muito severa. Então, além dele ter uma síndrome, a condição dele faz com que ele esteja no hospital o tempo inteiro. Ele vai para casa, fica um tempo, depois ele volta para o hospital. Ele vai para casa, adoece, volta, é infecção urinária, é muita coisa que ele tem, uma coisa atrás da outra. E tem uma mãe, o nome dela é Fabiane. A Fabiane, ela é muito interessante. A Fabiane é uma lutadora. Eu avisei a ela que eu ia falar dela
de manhã. Eu não estou fazendo isso sem autorização dela. Deixa eu desligar o meu celular. Se você quiser desligar o seu também. A Fabiane é uma lutadora. Eu fui visitar a Fabiane algumas vezes, nessa última vez também. Então, ela voltou da internação e ela ontem estava internando a criança de novo. Aí a Fabiane diz assim para mim: a única opção que a gente tem nessa vida, pastor, é a fé. A única, pastor, os medos que eu tenho não mudam a minha fé. Pastor, eu tenho muitos medos, mas os medos que eu tenho não mudam a minha fé. Aí foi quando eu fiz essa pergunta: Fabiane, de onde vem essa força, hein, Fabiane? Ela falou assim: a força vem do Espírito Santo que me orienta. Irmãos, de onde vem a força de Deus para vencer? Esse é o tema do sermão. Da onde vem essa força de Deus que faz Abias vencer um exército de 800 mil pessoas? De onde vem a força para vencer que faz a Fabiane se levantar e carregar aquela criança pesada? E ela vai para a igreja sempre, gente. E como o marido dela nem sempre leva ela, porque ele trabalha nos domingos, ela vai com a cadeira de roda, mas de uma distância grande, ela leva aquela criança. De onde vem a força de Deus que orienta essa moça, que bota essa moça de pé? A força de Deus para vencer, comece a gravar, irmãos, vem das promessas de Deus. Havia uma promessa que aquecia o coração de Abias. Projeto verso 5, por favor. Quero a participação de vocês. Vamos transformar em escola dominical hoje. Preste atenção. Será que vocês não sabem que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, uma aliança perpétua? Da onde vinha a força de Deus que fazia Abias ficar de pé, que fazia Abias acreditar que ele poderia enfrentar gente como Jeroboão? Vinha das promessas de Deus. Mas que promessa de Deus? Que promessa de Deus era essa? Pensa comigo. Abias era da família de Davi. Então, Abias sabia que havia uma promessa que Deus tinha feito, que a promessa dizia: nos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a soberania de Davi. Então, como Abias era descendente dele, ele falou assim: eu sei, eu acredito nisso, eu acredito nessa promessa. De onde, irmãos, vem a força de Deus para vencer? É acreditar nas promessas do Senhor. A Fabiane diz para mim: pastor, ele tem poder para transformar as coisas. Deus tem poder para transformar as coisas. É muito interessante, quando eu ligo para a Fabiane, quem é evangelizado sou eu. Eu ligo para dar força, para falar dos textos bíblicos. Quem fala é ela. Quem fala é ela. De onde vem? Vem das promessas de Deus, de eu acreditar nas promessas de Deus. Qual é o grande problema? Qual é a grande barreira que a gente tem de acreditar numa promessa que está no futuro? É o futuro. É o futuro. A gente tem problema de acreditar em promessas que estão no futuro, porque a gente tem dificuldade com o futuro. Se você tem dificuldade com o futuro como eu quero dizer para você que o futuro não existe. O que existe é o presente e o passado, e talvez o passado até nem exista mais. O que existe é o presente e o passado. O futuro, ele está no ambiente da promessa.
Se você tem dificuldade de acreditar no futuro, então creia no passado. Creia no que Deus fez por você no passado. Creia no que Deus fez pela sua família no passado. Creia de como vocês tiveram livramento. Creia de como vocês foram preservados. Se você tem dificuldade de crer no futuro, creia no que Deus está fazendo sobre a sua família hoje. Como Deus está agindo com você hoje. O texto, a força de Deus para vencer, está no verso 12. A força de Deus para vencer. Você tem que se perguntar, qual é a força de Deus para vencer? A força de Deus é essa: eis que Deus está conosco à nossa frente. Pode repetir comigo? Eis que Deus está conosco à nossa frente. Mais uma vez. Eis que Deus está conosco à nossa frente. O texto, há uma outra versão, não sei se vocês têm aí a Ara. A Ara fala assim: eis que Deus está conosco à nossa frente, no nosso comando. Há outras versões, não tem problema, não precisa botar não. Não basta crer em Deus. Não basta apenas dizer que Deus está conosco à nossa frente. É preciso interpretar, acolher e aceitar o comando de Deus que está na nossa frente. Não basta, a força de Deus para vencer é a certeza de que Deus está na nossa frente. O que me faz vencer uma coisa, o que faz Fabiane vencer a luta com aquela criança é entender que Deus está na nossa frente. O que vai fazer você, o que vai dar força para você vencer são as promessas de Deus. E a certeza de que Deus está na nossa frente. Eu preciso olhar para minhas coisas, eu preciso interpretar as coisas que estão me acontecendo, e dizer o seguinte: Deus está na nossa frente. Isso é difícil, mas é o que eu preciso. Há uma oração na boca de Abias: Deus, eu não tenho o melhor exército. Deus, eu sei que eu sou um rei inexperiente. Deus, eu não tenho as táticas de Jeroboão. Deus, eu tenho que estar cercado, mas eu creio que o Senhor está na minha frente. Eu creio que o Senhor vai na frente. Olha, isso dá música, hein? Eu creio que o Senhor vai na frente. Deus tem esse comando, irmãos. Deus tem esse comando sobre a nossa vida. Tu serás o comando à minha frente. Da onde vem a força de Deus para vencer? Crer que Deus vai na nossa frente. O que nos dá força para vencer é entender os comandos de Deus que vai na nossa frente. Quando a Shekinah de Deus, a nuvem, caminhava, a nuvem parava, e eles tinham que parar também. A nuvem andava e eles tinham que andar também. Lembram disso no deserto? Só que tem uma coisa: às vezes a nuvem ficava parada 3 meses. Às vezes a nuvem ficava parada 3 meses. E o difícil era deixar de caminhar quando a gente tem vontade de caminhar. Deixar de caminhar quando a gente tem vontade de se adiantar. Não se adiantem. A força de Deus para vencer vem da certeza de alguém que vai à nossa frente. Como a gente consegue colocar o comando de Deus nas nossas grandes guerras? Abias está vivendo uma grande guerra. Como a gente consegue colocar o comando de Deus nas nossas grandes guerras? Alguém pode me ajudar? Confiando. Ok. Acreditando que Deus vai à nossa frente. Ok. A gente consegue colocar o comando de Deus nas grandes guerras quando a gente consegue colocar o comando de Deus nas pequenas guerras. Gravem isso. A gente consegue colocar o comando de Deus nas grandes guerras quando a gente consegue colocar o comando de Deus nas pequenas guerras. Quando a gente dá resposta espiritual à batalha. Existem batalhas que a gente não tem como dar resposta estratégica. Existem batalhas que a gente não tem como dar resposta coerente. Existem batalhas que a gente não tem como dar respostas objetivas
e claras. Existem batalhas que a gente nem tem resposta para dar. Existem batalhas que a gente só consegue dar a elas resposta espiritual. Verso 14. Assim que eles dão resposta, desse jeito. Quando os homens de Judá olharam, viram a batalha que estava por diante e por detrás. Olhem comigo. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram trombetas. Vai para o 15, por favor. Os homens de Judá gritaram, e quando gritaram, Deus derrotou Jeroboão. Me desculpe, nada disso aqui é estratégia de batalha. Qual foi a estratégia que eles usaram? Clamaram ao Senhor, tocaram trombetas, os homens de Judá gritaram. Isso não é estratégia de guerra, gente. Isso é uma estratégia espiritual. Se a gente for encontrando o texto, a gente vai ver que os sacerdotes iam à frente. Havia toda uma estrutura, toda uma liturgia que era absolutamente de culto. Havia uma liturgia de culto diante de uma guerra. Olha o que o texto ensina para mim e para você, que há uma liturgia de culto diante de uma guerra. A gente precisa entender que as lutas que a gente tem a enfrentar precisam respostas espirituais, precisam atitudes espirituais, precisam de situações que sejam espirituais para dar resposta a essa grande batalha. Eu estou vendo uma animação chamada O Menino, a Raposa, o Cavalo e a Topeira. Vocês já viram isso aí? É muito bonitinho. Veja, eu acho que está na Prime Video. O Menino, a Raposa, o Cavalo e a Topeira. E nas cenas do filme, eles estão numa tempestade muito grande. E o cavalo é o que é mais ponderado dentre eles. E o cavalo diz assim para eles: na tempestade é importante entender que ela passa. A gente precisa, na tempestade, entender que há um tempo para a tempestade. A tempestade passa. Na tempestade é importante a gente se concentrar no que você ama, no que está ao teu lado e o que está à sua frente. Na tempestade é importante se concentrar no que você ama, se concentrar em quem está ao teu lado e o que está à sua frente. O que essa imagem infantil me ensina é que eu preciso me concentrar quem está do meu lado. E quem está do meu lado é o meu Deus. Quem está do meu lado é a minha família que está lutando comigo. Eu preciso me concentrar quem está do meu lado, entendendo que a tempestade vai passar. Eu estou concluindo o sermão. E eu quero perguntar para vocês, de onde vem a força de Deus para vencer? A força de Deus para vencer vem da fraqueza. Abias só venceu porque entendeu que era fraco. A força de Deus para vencer vem dessa fraqueza que é inexplicável. Gente, a gente acredita que a gente precisa de ter à frente líderes que sejam destemidos, que sejam espirituais, que sejam... Que tem uma palavra de poder, a gente não precisa disso, a gente precisa de líderes que estejam à frente da gente, que sejam fracos. A gente precisa de líderes fracos, a gente precisa de pastores fracos. Projeta, por favor, Hebreus 11, 33 e 34. Porque a força de Deus para vencer vem da fraqueza. Hebreus 11, 33 e 34. Olha isso aqui, os quais, vamos ler juntos. Os quais, por meio da fé, conquistaram reinos,
praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força. De novo, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos nas guerras, puseram em fuga exército estrangeiro. Nós precisamos de gente forte, gente com uma espiritualidade grande, gente com oração gigante. A gente precisa de gente fraca, gente que combine com Deus, gente que confie em Deus. A gente precisa de gente como as nossas vós que oraram por nós, gente fraca que confiava em Deus e tirava da sua fraqueza força. O que eu preciso? O que eu preciso para vencer? O que eu preciso para vencer? Qual é? De onde vem a força de Deus para vencer? Da minha fraqueza. Eu estou tão fraco, pastor, para enfrentar isso. Então é isso, irmã. Está aí, é disso aí. De onde vem a força de Deus para vencer? Vem da fidelidade. Vamos projetar o verso 11. Olha só o que essas pessoas faziam. Vamos ler juntos. Olha só o que vai fazendo, pai. Entende? Abias toma a palavra. Na hora de uma guerra, na hora que ele vai morrer, provavelmente, que era uma possibilidade, né? Não era, porque ele acreditava que ele era descendente de Davi. Para ele, essa possibilidade não existia. Mas a possibilidade de alguns do povo morrer existia. No meio da guerra, ele diz assim, ele fala para o povo inimigo: nós queimamos incenso aromático, oferecemos holocausto, dispomos os pães da propiciação, da proposição. Dispomos os pães da proposição, colocamos sobre a mesa puríssima, colocamos o candeeiro de ouro com suas lâmpadas, e as lâmpadas se acendem. Eu estou dizendo que ele está dizendo para a gente o seguinte: cada dia, da onde vem a força de Deus para vencer? Irmãos, da onde vem a força de Deus para vencer? Cada dia vem daí. Você está se perguntando, da onde vem a força de Deus para vencer? A força de Deus para vencer vem da constância e vem da consistência. Da onde vem a força de Deus para vencer? A força de Deus para vencer vem para esse trecho aí. Cada dia, a gente, toda manhã e à tarde, nós oferecemos holocausto, nós queimamos incenso aromático, nós colocamos em ordem os pães da proposição sobre a mesa puríssima. A gente está dizendo que cada dia, a força de Deus para vencer é sobre essa fé que opera cada dia, que faz, que serve ao Senhor, que põe-se em serviço ao Senhor cada dia. De onde vem a força de Deus para vencer? Da fidelidade nas pequenas guerras e nas grandes guerras. De onde vem a força de Deus para vencer? Da fraqueza. De onde vem a força de Deus para vencer? Da confiança nas promessas. De onde vem a força de Deus para vencer? No comando de Deus sobre a vida. Da onde vem a força de Deus para vencer? Da constância, da consistência, do serviço, da adoração. A força de Deus para vencer vem disso. Quem confia em Deus não vê cercos, vê cercos sendo transformados em triunfos. Quem confia em Deus entende que a vitória vem desse primeiro coração que confia, que é importante identificar
de onde estão os nossos verdadeiros recursos. Os nossos verdadeiros recursos estão no céu. Os nossos verdadeiros recursos vêm do céu. A gente se pergunta muito sobre os verdadeiros recursos, mas os nossos verdadeiros recursos vêm do céu. Ela era outra história, que não é a da Fabiane. Essa história eu não vivi. Eu ouvi de um pastor e eu achei o máximo. Ela era cadeirante e estava com a sua coluna desfazendo. Os ossos da coluna estavam desfazendo. E assim mesmo ela se recusava de não ir à igreja nos domingos. Ela se recusava. Ela falou assim, eu tenho que ir à igreja. Então ela se recusava a não ir. Aí ela teve um sonho. E o sonho dizia assim: você vai ser curada no dia que um pastor estrangeiro estiver pregando, com a voz estrangeira estiver pregando. Você vai ver que ele não é do Brasil. E vai ser numa conferência. Bem, estava chegando no mês seguinte à conferência. Ela ficou nervosa, porque ela falou assim, vai ser nessa conferência que eu vou ser curada. Aí, sabe essas conferências que são um pouco chatas, que tem um pastor atrás do outro falando? Fala um, fala outro, fala outro, fala outro, fala outro. Então, essas conferências chatas são uma benção. Uma benção na vida de qualquer um. Quem sobrevive a elas é abençoado. Aí, nesse dia, começou o primeiro pastor a falar. O pastor era brasileiro, era nordestino. Ela falou assim, esse não é o meu. Aí falou outro. Aí ela falou assim, meu Deus do céu, será que não é nessa conferência que eu vou ser curada? Aí daqui a pouco sobe um homem de bochecha rosa. Sabe o que é o homem de bochecha rosa? Então, aqueles homens brancos de bochecha rosa, quando ele sobe, ela falou assim, é esse. E o pastor começou, meus irmãos, queridos irmãos. Aí ela falou assim, cara, é esse. Eu vou ser curada hoje. Aí o pastor começou e falou assim, e eu tenho para vocês, e Deus está me dizendo que uma pessoa vai ser curada. Ela, sou eu. E vamos orar, e recebe de Deus a cura. Ela falou assim, sou eu. Gente, ela se levantou da cadeira e começou a correr pela igreja. E o marido dela, que carregava ela, saiu correndo atrás dela, com a cadeira atrás dela. E ela foi curada. Nessa história, quem sou eu? Será que eu sou o pastor? Eu quero me botar na história agora. Será que eu sou o pastor nordestino? Eu não sou do Nordeste, eu sou do Norte. Vocês sabem de onde eu sou? Eu sou do Acre. Existe, o Acre existe. Então eu não sou eu quero entrar na história, vocês me deixam? O sermão sou eu que estou pregando. Vocês me deixam entrar na história? Então, eu não sou o pastor nordestino. Eu não sou o pastor americano. Eu estou longe. Essa figura tupiniquim está longe de ser um pastor americano. Eu não sou a mulher da cadeira. Você sabe quem eu sou? Eu sou o marido que corre atrás com a cadeira, vai que ela cai, vai que não tem milagre nenhum, vai que isso tudo é da cabeça dela, vai que essa mulher já está ruim da coluna, agora caindo no meio da igreja, vai piorar ainda mais. Vocês entenderam? Existem pessoas que são tão fracas, que são essas pessoas que terminam desacreditando
insistindo e correndo com a cadeira atrás das outras. Eu sou uma dessas pessoas. Mas o que me dá ânimo nessa vida é acreditar que o Senhor abençoa algumas pessoas e elas conseguem da sua fraqueza tirar força. Por que eu estou contando isso para você? Porque talvez você esteja se sentindo fraco diante dessa guerra que você está enfrentando. Mas essa guerra tem um componente a seu favor. E o componente que essa guerra tem ao seu favor é a sua fraqueza. Da sua fraqueza tiraram força, fecharam a boca de leões, tiraram a força do fogo, botaram exércitos para correr, porque o Senhor ensina para mim e para você que a força de Deus para vencer não vem dessas certezas que eu tenho sobre mim. A força de Deus para vencer vem das certezas que eu tenho sobre Deus. Fidelidade nas pequenas e grandes guerras, fraqueza, confiança nas promessas, certeza do comando de Deus sobre a nossa vida, consistência, constância no serviço e na adoração. Daí vem a força de Deus para vencer. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus te dê força para a sua vida. Que Deus te guarde. Amém.